A paz do Senhor Jesus, meus amigos e minhas amigas do canal. Hoje é o 38º dia do nosso propósito de oração, determinando tu algum negócio, certeira firme, e a luz brilhará nos teus caminhos, amém? Como de costume, eu tenho uma palavra do Senhor para deixar ao teu coração no dia de hoje, amém? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, eu estarei realizando a leitura. Diz assim: Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Amém? Eu estarei lendo novamente, versículo 15 diz assim: Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Aleluias, glórias a Deus. Olha só, meu amigo, minha amiga. A palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 9, fala a respeito da conversão de Saulo. Saulo é o nosso conhecido apóstolo Paulo. Sim, o apóstolo Paulo antes se chamava Saulo. Antes da sua conversão à fé cristã, a crer no Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo se chamava Saulo. E ele era um perseguidor de todos aqueles que seguiam a Jesus Cristo. Sim, o Saulo, apóstolo Paulo, era perseguidor dos seguidores de Jesus Cristo. Ele lançava na prisão, sim, ele lançava na prisão todos aqueles que seguiam a Jesus Cristo, que tinham a fé voltada ao cristianismo. E Saulo se dirigiu ao sumo sacerdote da sinagoga de Damasco e pediu cartas para ir até caminho de Damasco para prender os seguidores de Jesus e levá-los até Jerusalém presos. Olha só, diz aqui no início do capítulo 9, vamos acompanhar a leitura? Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, ou seja, que eram seguidores do Senhor Jesus Cristo, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então, Saulo, a caminho de Damasco, porque ele havia pedido cartas para as sinagogas de Damasco, ele a caminho de Damasco, ele vai de encontro a uma luz. Sim, quando ele estava a caminho, ele vê uma luz muito forte na direção dele. E quando ele viu aquela luz muito forte em sua direção, ele caiu por terra. A palavra diz que ele caiu por terra. E quando ele caiu por terra, ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E quando ele ouve aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta: quem és tu, Senhor? E
E a resposta foi a seguinte, olha só, que a gente vê no versículo 5, olha só. E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Por que o Senhor Jesus estava falando para Paulo que Paulo perseguia? Porque Paulo, ele perseguia os seguidores do Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles que perseguem os seguidores, os cristãos, aqueles que confessam a sua fé no Senhor Jesus Cristo, é como se perseguissem a Jesus Cristo também. Então, o Senhor Jesus Cristo quis dizer nesta visão a Saulo que ele era perseguidor dele porque ele perseguia os seus discípulos, os seus seguidores. Aí, olha só, quando Saulo tenta olhar, levantar e seguir o seu caminho, Saulo percebe que não consegue enxergar, ele enxergava escuridão. Saulo havia perdido a visão. Sim, ele havia perdido a visão. E olha só, aí ele tentava abrir os olhos e não enxergava nada. E aqueles que estavam com Saulo no caminho, que estavam ajudando Saulo nessa missão de prender os seguidores de Cristo, tentaram levantar o Saulo, eles também ficaram atemorizados com aquela voz, porque eles ouviam a voz do Senhor Jesus Cristo, mas eles não conseguiam ver nada. O único que viu a luz no seu caminho foi Saulo. Somente Saulo ouviu a luz e ouviu a voz. Agora, aqueles que estavam junto com Saulo somente conseguiam ouvir a voz. A luz, a visão, eles não tiveram. E eles levantaram Saulo e, guiando Saulo, levaram-se à porta de Damasco, à porta da cidade. E a palavra diz aqui que Saulo ficou 3 dias sem enxergar. E nesses 3 dias ele também não comeu e nem bebeu. Imagina, meu amigo, minha amiga, ele tem uma visão. A visão daquele a qual ele perseguia. Que ele perseguiu os seus seguidores. E a partir do momento que ele tem a visão do Senhor Jesus Cristo, ele perde totalmente a vista. Ele não enxerga mais, ele só enxerga a escuridão. Aí, olha só. Saulo foi instruído a ir para a casa de um homem chamado Judas, que morava na rua direita em Damasco. Então, aqueles que estavam com Saulo conduziram Saulo à casa de Judas, que morava nesta rua direita, em Damasco, e Saulo ficou ali uns 3 dias sem ver, sem enxergar, ele não conseguia enxergar nada, em plena escuridão, sem comer, sem beber, e ao mesmo tempo que Saulo estava ali aguardando uma próxima direção, próximo direcionamento da parte do Senhor, aguardando os acontecimentos, o que iria acontecer, o Senhor Jesus aparece também a um homem chamado Ananias. Olha só. Aí, olha a visão que Ananias teve. O Senhor Jesus mandando Ananias ir até Paulo. No versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias. Ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama à direita, na casa de Judas,
procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olha só, Saulo, o apóstolo Paulo, né? Que depois da conversão virou apóstolo Paulo. Antes da conversão era Saulo. Ele estava aguardando uma direção da parte do Senhor. Ele estava orando, pois ele estava em plena escuridão. Aí quando Ananias teve essa visão, ele questionou, sabe por quê? Porque Ananias conhecia a fama de Saulo. Ele sabia que Saulo era perseguidor daqueles que criam no Senhor Jesus. Ele era perseguidor dos discípulos, dos seguidores do Senhor Jesus. E ele conhecia a fama que Saulo, com agressividade, levava os seguidores e conduzia os seguidores de Jesus para a prisão. Ele tratava os seguidores de Jesus com agressividade. Ele foi responsável, ele estava ali presente na morte de Estevão, que era um diácono cheio do Espírito Santo, que pregava a palavra de Deus. Então ele estava ali diante da morte quando Estevão foi apedrejado por causa da sua fé no Senhor Jesus. Então Ananias conhecia a fama de Saulo, e Ananias questiona. Olha só, Ananias questionando no versículo 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Versículo 14. Para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam teu nome. Aí entra o versículo chave que nós lemos no início do vídeo, que diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Alguém que era perseguidor, alguém que não acreditava no Senhor Jesus Cristo, que duvidava da doutrina cristã, aquele que causava jugo em cima daqueles que seguiam a Cristo. Ele capturava os seguidores dos discípulos de Cristo e lançava na prisão. Ele estava ali olhando o apedrejamento de um dos principais seguidores de Jesus Cristo, um diácono cheio do Espírito Santo, Estevão. Mas mesmo assim, mesmo em meio à sua má conduta, mesmo em meio às atitudes que os seguidores de Jesus Cristo discriminavam as atitudes de Saulo. Mas mesmo em meio a todas essas características de Saulo, o Senhor Jesus Cristo não olhou para isso, mas olhou para o coração de Saulo, pois ele sabia que ali estava presente o coração aberto, que no momento que Saulo tivesse a visão de Jesus Cristo, ele se converteria e ele seria usado como um vaso escolhido, como instrumento para levar o evangelho para outras pessoas. Então, meu amigo e minha amiga, Saulo era um fariseu. Saulo era conhecedor da palavra. Ele era conhecedor da palavra, ele tinha conhecimento da palavra. Só que Saulo não conhecia o Senhor Jesus Cristo. Ele somente era doutor da lei. Ele era discípulo de Gamaliel. Gamaliel era mestre conhecedor da lei, um grande mestre conhecedor da lei. Mas Saulo não conhecia
a luz da salvação. Saulo não conhecia o caminho. Saulo estava na lei. Saulo estava na doutrina dos fariseus, mas Saulo não estava no caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, Deus não vê como o homem vê. Deus não enxerga como o homem enxerga, pois o homem pode julgar o comportamento de outra pessoa. Nós, quando vemos pessoas com comportamentos contrários, atitudes contrárias ao nosso senso moral, ao que nós temos como certo ou como errado, a tendência de nós é julgarmos o nosso próprio. E até mesmo os cristãos eles têm que vigiar muito, pois senão eles deixam o julgamento ir na frente da sua conduta e acabam julgando pessoas com comportamento, com atitudes diferentes da nossa. Então, muitas vezes, você pode olhar para alguém e achar que Deus não tem um plano de salvação na vida daquela pessoa. Você pode olhar para o trem e achar que aquela pessoa não é salva. Isso é um conceito teu. Mas Deus olha para o coração. Quem sou eu? Quem somos nós para dizer quem é salvo, quem não é salvo? Nós não conhecemos o que Deus pensa a respeito de cada um, pois só Deus conhece o íntimo e o coração de cada um. Pessoas podem olhar para você, meu amigo e minha amiga, e ter uma visão totalmente ruim de você. Muitas vezes, os seus comportamentos, as suas atitudes não são aprovadas por outras pessoas, mas o que importa é que Deus te conhece e conhece o teu coração. Você não pode se discriminar e achar porque você ainda não tem atitudes que você gostaria de ter, você ainda não domina a sua língua como você gostaria de dominar. Tem pessoas que falam assim, eu falo demais, eu não controlo a minha língua, eu tenho que controlar mais a minha língua porque eu falo o que eu penso, eu tenho que controlar meus pensamentos, eu sou uma pessoa muito explosiva, eu sou uma pessoa que quando alguém me provoca, eu não seguro não, eu falo mesmo. Meu amigo e minha amiga, independente das tuas atitudes, Deus tem plano de salvação para você. E sabe qual é o plano de salvação para você? Que você cada vez mais conheça a Deus, você cada vez mais esteja no caminho. E quando você, dia após dia, está mais no caminho, enxergando a luz do Senhor Jesus Cristo na tua vida, na tua casa, na tua família, entregando os teus sonhos, os teus projetos, o teu caminhar, o teu andar, o teu pensar, o teu falar, pedindo para Deus te dar a direção, pedindo para Deus te conduzir. Quando você aumenta essa intimidade, essa amizade com Deus, você está cada vez mais no caminho. E Deus vai te transformando, vai transformando o teu pensar. Você começa a perceber que você era uma pessoa antes e vai havendo mudança. Quantas pessoas eu já ouvi testemunho de vida falando: depois que eu comecei a ouvir a palavra, depois que eu comecei a ver vídeos no YouTube de pregação, depois que eu comecei a orar mais, eu sou uma pessoa diferente do que eu era antes. Eu já ouvi vários testemunhos. Antes eu era uma pessoa explosiva, antes eu era uma pessoa assim, assado. Agora eu sou uma pessoa diferente depois que eu comecei a me envolver com as coisas de Deus.
E cada vez que você se envolve nas coisas de Deus, você está no caminho da salvação, pois o Espírito Santo de Deus vai te transformando, a presença do Pai na tua vida vai te transformando. Quando você vê, as portas vão se abrindo, os caminhos vão se abrindo, você vai vendo luz. Paulo antes enxergou escuridão. Ele enxergou escuridão. Sabe por quê? Eu creio, meu amigo e minha amiga, que o Senhor Jesus permitiu que Saulo, o apóstolo Paulo, ficasse 3 dias sem ver na escuridão, para que ele enxergasse como estava a vida dele. Até aquele momento que ele enxergou a luz, ele estava andando num caminho de escuridão, mesmo vendo. Saulo via, mas ele estava na escuridão, ele estava fazendo coisas erradas. Quando você faz coisas erradas, você está na escuridão mesmo que você tenha vista, mesmo que você veja. Quando você está tomando atitudes erradas, quando você está fazendo alguma coisa errada, que a tua consciência te acusa que aquilo que você faz é errado, você está na escuridão. Era o que acontecia com Saulo. Ele conhecia a palavra. Ele era instruído por um mestre fariseu chamado Gamaliel. Ele era fariseu, frequentador das sinagogas, tinha influência entre os sumos sacerdotes, entre os sacerdotes das sinagogas. Ele era uma pessoa influente, mas mesmo assim ele estava na escuridão. Aí ele viu a luz. Viu a luz. No momento que ele viu a luz, era o plano de salvação do Senhor Jesus Cristo para a vida dele. O Senhor Jesus Cristo estava mostrando que ele tinha um plano de salvação na vida de Saulo. E ele ouviu a voz. Ele viu a luz e ouviu a voz. Ele atendeu o chamado dele. Ele enxergou a luz, que é o Senhor Jesus Cristo, no seu caminho, ouviu a voz, atendeu o chamado dele, mas de repente ele só viu escuridão para ele se lembrar do caminho que ele estava antes, que era um caminho de escuridão. E quando Ananias foi até a casa de Judas, na rua direita, e olha o que diz assim: Ananias impôs as mãos sobre Saulo. Impôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, quem me enviou aqui foi o Senhor Jesus Cristo, através de uma visão. Eu tive uma visão. E o Senhor Jesus Cristo me mandava eu vir aqui impor as mãos para que você volte a ver. Quando um servo, um discípulo do Senhor Jesus chegou até Saulo, impôs as mãos, aquilo que estava em trevas virou luz e ele passou a enxergar a luz da salvação na vida dele. E a palavra diz aqui, olha só, vamos acompanhar no versículo 17. Então Ananias foi entrando na casa e pôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Olha só o plano de Deus para a vida de Saulo, que ele fosse cheio da presença de Deus. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Ali se cumpriu o plano de salvação na vida de Saulo. Ele voltou a ver e já queria cumprir a missão que ele tinha a seguir o Senhor Jesus Cristo, que era ser batizado e pregar a palavra, mas agora de uma maneira diferente, não perseguindo os cristãos, não sendo perseguidor, mas ganhando almas para Jesus. Então, a partir do momento que ele abriu os olhos espirituais, que ele passou a ver, ele passou a andar de uma maneira diferente também. O seu caminho foi diferente, porque antes ele era perseguidor, ele era Saulo e ele passou a ser Paulo. O
apóstolo do Senhor Jesus Cristo, o pregador do Evangelho, aquele que era conduzido pelo Espírito Santo como um plano de salvação na vida de outras pessoas, como eu preguei no vídeo anterior, que ele foi responsável pela conversão de uma vendedora de púrpura chamada Lídia, que ele foi responsável pela conversão de um carcereiro na Macedônia. Eu preguei no vídeo de ontem. Então, quando Saulo teve encontro com o Senhor Jesus Cristo, foi o momento de sua conversão e ele virou o apóstolo Paulo. E ele passou a cumprir os propósitos de Deus na vida dele. Amém? Meu amigo, minha amiga, se você abrir o teu coração para o Senhor Jesus Cristo entrar na tua vida, se você ainda não fez, mas se você já abriu, você está no caminho certo, você está neste propósito de oração de 40 dias, que já estamos finalizando, porque hoje é o 38º dia, e Deus irá abrir as portas, mas você verá de uma maneira diferente, sabe por quê? Porque você será conduzido por Deus. Se até ontem você era conduzido por si próprio, pelos seus próprios ideais, seus próprios pensamentos, próprios projetos, a partir de hoje, você entregando os teus caminhos nas mãos do Senhor, você será conduzido por Ele. Ele vai te conduzir, você vai enxergar de uma maneira diferente. Você verá luz nos teus caminhos, e a luz brilhará nos teus caminhos. Você determinará os teus sonhos, os teus projetos, e a luz brilhará nos teus caminhos. Quando você finalizar esse propósito de oração, você verá de uma maneira diferente. Você verá que a luz do Senhor está brilhando e conduzindo os teus caminhos. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o Pai? Glórias a Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu amado Pai, a Tua palavra falou conosco no dia de hoje. Pai, que o Senhor venha nos direcionar, Deus. Nós cremos que nós estamos neste propósito de oração e nós estamos vendo de uma forma diferente, pois a Tua luz já está brilhando nos nossos caminhos. Senhor, nós cremos que a Tua sabedoria refletirá no nosso modo de agir, no nosso modo de ser. Nós falaremos de uma forma diferente, agiremos de uma forma diferente, pois o Senhor é aquele que nos guia, que nos instrui, Deus. E o Teu moldar em nossas vidas é extremamente importante para que nós venhamos em direção da conquista dos nossos sonhos, Pai. Pois nós queremos, Pai, desfrutar do melhor que vem de Ti. Nós queremos ter sabedoria. Nós queremos agir da forma correta, diferente como agimos antes, Pai. Sim, Pai, pois antes nós agíamos de uma maneira sem pensar, sem dar valor às coisas. Nós não tínhamos sabedoria para desfrutar do que o Senhor colocava nos nossos caminhos. E muitas vezes nós não demos valor, não demos valor ao que o Senhor colocou em nossas mãos, mas nós queremos andar de uma maneira diferente. Nós queremos ver a Tua luz nos guiando, nos fortalecendo, a Tua luz na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, Senhor. Nós queremos ser iluminados na nossa vida profissional, financeira. Nós queremos ser iluminados no nosso ministério, na nossa vida espiritual. Nós queremos crescer espiritualmente, Senhor. Nós queremos ser uma pessoa diferente, assim como Saulo antes era Saulo. Antes da conversão ele era Saulo, mas depois da conversão ele virou apóstolo Paulo, um homem guiado por Ti, um homem pregador da Tua palavra, um homem responsável pela conversão de vida, Senhor.
Oh, Pai bendito, Pai amado, nos faz andar de maneira diferente da maneira que nós andávamos antes, Pai. Diferente dos caminhos que nós trilhávamos antes, pois antes nós não víamos as portas abertas, nós não víamos solução, mas agora nós queremos ver a Tua luz em tudo que nós colocarmos as nossas mãos, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que venham se abrir os caminhos, que a luz, a Tua luz venha brilhar nos nossos caminhos, Pai, que nós venhamos ser direcionados por Ti, em tudo que nós fizermos, em todos os sonhos, em todos os projetos, em tudo, que a nossa família esteja debaixo da Tua proteção, que aqueles que estão conosco estejam debaixo da Tua bênção e da Tua proteção, Pai. É que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Assim seja feito, graças a Deus. Aleluias, glórias a Deus. Meu amigo, minha amiga, fica com esta palavra no teu coração. Amanhã nós estaremos no 39º dia deste propósito, se assim Deus permitir. Somente 2 dias para a conclusão, para a honra e glória de Deus. Aleluias. Fica na paz do Senhor, seja abençoado. Em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus.